Fake news é um dos termos da moda. Mas você sabe o que são as notícias falsas e por que elas existem? E outra coisa, por que será que elas são cada vez mais motivo de preocupação? Para falar sobre esse tema, o Conexões de hoje recebe o advogado Bruno Pena. Olá, Bruno, obrigada pela sua presença. Olá, Camila, eu que agradeço o convite e também agradecer aí a presença dos telespectadores da TV UFG. E vamos conversar também com o professor Newton Rocha, que é da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Olá, professor, obrigada pela presença. Bom, para começar, o que são as fake news, as notícias falsas? E o que explica a existência desse tipo de informação hoje nos meios de comunicação? Queria começar por você, Bruno. Então, assim, apesar do termo fake news ser um termo moderno, né, relativamente novo, a prática é antiga e tem por motivação e origem os mais variados fatores. Há registros, inclusive, da prática até na Roma antiga. Só que antigamente se dava por pichação em muro, panfletagens, apócrifas, né? E até depois com o advento da imprensa acabou se infiltrando também nos mais diversos meios de comunicação. Nesse ano ela está mais em voga em razão das eleições de 2018. Só que as fake news é algo tão perigoso que não envolve só a questão da política. Não tem muito tempo, uma mulher foi linchada, foi assassinada no litoral paulista, no Guarujá, porque saiu um boato no Facebook que ela sequestrava crianças para rituais de magia negra. Então, assim, pode ter sido vingança de alguém, pode ser pessoas que têm interesse em se beneficiar ou prejudicar uma determinada pessoa através das fake news. E o que é mais lamentável é que as fake news se tornou um negócio lucrativo no Brasil. Há empresas especializadas em fake news. Então, acho que essa é a maior preocupação das fake news na atualidade. Professor Newton? Eu acho que primeiro a gente deveria não utilizar a palavra inglesa, fake news. Eu acho que nós teríamos que traduzir isso para que o cidadão comum, a cidadã comum, tivesse essa compreensão da dimensão do que significa o termo. Quando eu era aluno de jornalismo aí nos anos 70, começo dos anos 70, já se denunciava essa manipulação que os meios de comunicação faziam sobre determinados fatos, né? Então, as notícias falsas, como o Bruno colocou bem, elas são antigas porque os meios de comunicação sempre cumpriram esse papel a serviço das elites, ou a serviço do capital, ou a serviço das elites. Então, eles sempre... Eu me lembro que naquela grande manifestação, concentração em São Paulo, das diretas já, eu estava lá, 1 milhão de pessoas vaiaram a Rede Globo. Né? Então, isso significa que o cidadão comum, as pessoas percebem que há essa manipulação da informação e que hoje, com essas novas tecnologias e com a falência de um modelo de comunicação que jornais não vendem mais, né? Mas, quer dizer, essa possibilidade não só do cidadão comum, da cidadã comum, mas também das empresas utilizar em grande velocidade e grande dimensão essa tecnologia, você consolida o que se denunciava nos anos 60, a ideologia da mentira. Isso como prática profissional, como negócio, né? E que eticamente a gente sempre suavizou muito. Eu acho que hoje a gente precisa, né, superar isso e criticamente cobrar das instituições, dos partidos, dos meios de comunicação, dos intelectuais, de nós jornalistas que às vezes estamos implicados nesses processos de falsas mentiras, né? Os movimentos sociais no Brasil hoje são triturados pelos meios de comunicação com notícias falsas e mentirosas. Professor, então você acha que a grande preocupação nesse momento é em relação ao grande alcance que essas informações têm por causa dos meios digitais? Sim. Eu estava vendo agora, lendo isso, parece que um antropólogo brasileiro fez agora uma tese em Londres. Ele ficou 15 meses numa pequena cidade no norte da Bahia. E o que ele conclui? Que o Facebook, por exemplo, estimula as crianças e jovens pobres a ler e a escrever. Mas que a mobilização política não é feita pelo Facebook nem pelas redes convencionais de solidariedade. Então, no fundo, essa prática de disseminar mentiras ou de censurar, que são coisas que estão juntas,
elas pertencem às elites e ao poder. Eu acho que a gente precisa pontuar bem isso, né? Quais interesses estão em jogo aí. Bruno, em relação a esse alcance que se tem hoje, as fake news, as notícias falsas sempre existiram, mas hoje elas são propagadas para milhares de pessoas, né? É porque a questão é o seguinte, hoje há mecanismos que possibilitam a difusão da informação em velocidades impressionantes. Se antigamente, conforme colocou o professor Newton aqui, a manipulação da informação era pelos grandes meios de comunicação, hoje em dia qualquer pessoa com um celular na mão pode criar um boato, uma notícia falsa, manda para um grupo de WhatsApp que tem 200 pessoas, essas 200 pessoas já tomam aquilo como verdade, compartilham para mais 200 grupos com mais 200 pessoas, que vai se desdobrando aquela informação ali em velocidade de caráter exponencial. Então, assim, o que hoje chama-se de viralizar na internet, em questão de segundos está até fora do Brasil. Eu lembro que quando vazaram aquelas imagens da autópsia, da exumação do corpo do Cristiano Araújo, aquilo ali circulou na internet parecendo rastilho de pólvora. Então, assim, hoje com os celulares, com o Facebook, com a internet, uma notícia falsa pode se disseminar em caráter impressionante de velocidade da informação. Isso é mais difícil ser contestada, né? É mais difícil ser contestada e é mais difícil de ser combatida também. Uma informação, depois que ela atinge um determinado número de pessoas, é impossível você alcançar aquelas mesmas pessoas para combater uma notícia falsa. Não tem muito tempo, o Barack Obama nos Estados Unidos teve que postar uma foto da certidão de nascimento dele para ele provar que era americano, tendo sido presidente dos Estados Unidos, que saiu uma notícia falsa que ele não seria americano. Okay. O nosso tempo desse bloco está acabando e eu espero que você continue acompanhando esse debate daqui a pouquinho. O Conexões pode ser assistido pelo canal 15.1 do Sinal Aberto ou pelo 21 da NET Goiânia. Você também acompanha toda a programação da TV UFG pelo Facebook ou pelo YouTube. Conexões está de volta tratando sobre as fake news ou notícias falsas. Para falar sobre o assunto, nós estamos conversando com o advogado Bruno Pena e também com o professor da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, Newton Rocha. Professor, queria começar com você dessa vez. Em relação à influência que essas notícias têm no nosso pleito eleitoral, de que forma você acredita que os boatos, as notícias falsas, podem interferir nas eleições de 2018? Eu acho que pode interferir, eu não sei para que lado. Eu não sei se a gente pode assim, antecipar qual vai ser a manifestação do eleitor ou da eleitora diante desse quadro, né? Porque há uma tentativa também de um fundo ideológico profundo nessas notícias falsas e que a população brasileira está muito vacinada disso, né? Eu me lembro que em Goiânia, durante o governo militar, as eleições municipais, o governo sempre perdia e foram obrigados a criar os senadores biônicos, com todo o massacre, com toda a censura. Então, eu acho que a população, a sociedade, tem também seus canais, suas competências, suas sabedorias. Às vezes caminha numa dimensão, né? Às vezes noutra, mas eu acho que as pessoas também vão se vacinando contra essa questão da notícia falsa e também percebendo que há um fundo ideológico nessa relação, né, de sustentar a exclusão das maiorias. Você viu o Rio de Janeiro, não é só uma cidade violenta, é uma cidade violenta do ponto de vista da exclusão. Você tem uma faixa litorânea onde as pessoas têm tudo, são bonitas, têm toda a proteção e a maioria está pendurada nos morros. Assim Goiânia também, né, é uma cidade com uma grande concentração de riquezas que não se fala. Então as pessoas vão no dia a dia, que estão lutando, que estão produzindo, também percebendo que há um interesse em disseminar determinado tipo de leituras ou de informações, que isso está vinculado aos livros didáticos, né? Não é só a informação, você pega os livros didáticos ainda diz que o português descobriu o Brasil.
Porque o tratamento que se dá, por exemplo, aos povos indígenas, a exclusão, a imposição de uma língua única que é o português. Então, se você pensar em termos de notícias falsas, né, a população está acostumada a conviver com isso. Agora, se ele vai responder à direita, à esquerda ou ao centro, aí a gente vai ter que esperar. Mas eu acho que a gente vai ter surpresa nessas eleições. Bruno, como é que você enxerga essa influência? Olha, eu acho que assim, existem alguns complicadores para as eleições. Houve uma mudança na legislação eleitoral. As eleições antigamente contava com 90 dias de campanha. Hoje em dia a campanha se faz em 45 dias. Na prática mesmo tem 30 dias de campanha, um mês. Dentro de um mês, determinada notícia que surge em desfavor de um candidato ou em favor de um candidato, talvez não tenha o tempo suficiente para reverter uma determinada informação. E, historicamente, se a gente for analisar as eleições no país, elas são cheias de altos e baixos. Aqui no estado de Goiás mesmo, o atual governador Marconi, quando foi eleito a primeira vez, começou a campanha com 3% das intenções de voto. Então, o eleitor no Brasil não é assim muito raro ele mudar de opinião de um candidato para outro, ao tomar conhecimento de uma informação ou de outra que nem sempre é verdadeira. E isso pode influenciar, eu estou colocando aqui inicialmente do ponto de vista majoritário, mas pode influenciar inclusive também na eleição do Congresso Nacional. A atual legislatura do Congresso Nacional, na minha opinião, é uma legislatura muito ruim. Uma legislatura muito conservadora. E com a influência das redes sociais, isso pode piorar ou pode melhorar. Com os investimentos que podem serem feitos com empresas especializadas nisso, eu penso que tende a beneficiar mais as elites do que as candidaturas mais populares, porque é quem tem condições de ter acesso aos mecanismos necessários para esse tipo de manipulação. Agora, o que o professor Newton colocou também é bem verdade. A população, tem um setor da população que não liga muito para essas notícias. Se ligasse, o Maluf, por exemplo, não era eleito deputado federal. As pessoas sabem das verdades a respeito do Maluf e assim votam nele. Por quê? Porque consideram que ele tem um perfil que atende às expectativas daquela pessoa. Não tem muito tempo o Leandro Carnal colocou uma afirmação que eu acho que tem uma grande verdade. Não existe um governo corrupto numa sociedade honesta. E não existe sociedade honesta num governo corrupto. O governo é um reflexo da sociedade. Se está tendo governo corrupto é porque a sociedade está elegendo ele para isso. Vou passar a palavra para o professor antes do fim do bloco. Professor, o senhor falou que as pessoas elas já têm mecanismos para entender sobre essas notícias falsas. Mas em relação à questão da checagem, o que o cidadão comum pode fazer para perceber se uma notícia ela é verdadeira ou não, ou até mesmo identificar algum caráter ideológico? Eu acho que a gente às vezes parte do princípio que as pessoas comuns são burras, né? E não são. Se fossem, não estavam tentando caçar uma pessoa que vem sendo massacrada há 20 anos, com isso, pela mesma educação, que lidera as pesquisas. Quem assegura isso? São as pessoas comuns, não são as elites, são essas maiorias que sabem no dia a dia diferenciar uma coisa de outra e a gente despreza muito os circuitos populares. As igrejas progressistas, evangélicas, conservadoras, todas têm circuitos, onde o cidadão, aí que ele checa a informação, aí que ele se convence, aí que ele toma a posição, a mesa de bar, o clube de mães, né? Então, a família. Então, você tem outros circuitos que também são importantes e competem com isso, né? O cidadão não está o dia inteiro vendo televisão, nem o dia inteiro, não, ele tem outras relações. Então, eu acho que nesse sentido, a questão da checagem é difícil. A inteligência, a esperteza do povo é que vai fazer isso, das pessoas que vão fazer isso. Agora, nós chegamos a um momento em que, ciente de que não basta ter esse controle da disseminação, da distribuição de fatos, de mentiras ou de verdades, é que as elites asseguraram o autofinanciamento, que vai permitir que quem tem dinheiro dispute as eleições em condições diferentes.
Bom, vou finalizar esse bloco, já que nosso tempo está chegando ao fim, e a gente vai para mais um intervalo, mas durante esse tempo você pode continuar com a gente. É só mandar a sua sugestão pelo e-mail, jornalismo@tvufg.org.br. Você também pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, no 99181 1406. Eu te espero daqui a pouquinho. Conexões está de volta com o último bloco e o tema de hoje são as notícias falsas. Para falar sobre esse assunto, nós contamos com a presença do advogado Bruno Pena e também do professor da FIC-UFG, Nilton Rocha. Bom, Bruno, em relação às eleições especificamente, o que a Justiça Eleitoral tem, quais os mecanismos ela tem para evitar a disseminação dessas fake news, para coibir e também punir as pessoas que pratiquem a disseminação dessas informações? O Tribunal Superior Eleitoral tem tomado algumas medidas para poder minimamente combater as fake news com relação às eleições. Foi formado um grupo de trabalho no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive essa semana o presidente do Tribunal Superior Eleitoral encaminhou um expediente ao Ministério Público para que iniciasse uma investigação, inclusive sobre qual o objetivo da Cambridge Analytica no Brasil, que está sendo investigada nos Estados Unidos por ter influenciado as eleições presidenciais que acabaram elegendo Trump nos Estados Unidos. Então, a Justiça Eleitoral tem tido uma certa preocupação com isso, só que é muito difícil combater as fake news. As empresas que são especializadas nisso, geralmente colocam através de um celular com um número que é habilitado na Indonésia, ou na China, ou na Rússia, que começa a despejar mensagem para números de telefone específicos, eles compram esses dados, embora seja proibido no Brasil a venda de dados, elas são vendidas, obviamente, clandestinamente. O próprio Facebook está respondendo nos Estados Unidos, teve um prejuízo alto na bolsa por essa investigação, por estar compartilhando informação dos seus usuários, e começa a disseminar essas mensagens. O WhatsApp bloqueou, ele pega aquele chip, joga fora, compra outro. No Facebook, há a possibilidade de denunciar o conteúdo ou entrar com uma representação eleitoral e a Justiça Eleitoral retira aquele conteúdo do ar, é mais fácil. Mas com relação ao WhatsApp, é praticamente impossível monitorar essas informações. Com relação à punição de quem gera ou de quem compartilha as fake news, existe até um projeto de lei do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, para criminalizar as fake news, que é uma medida que eu vejo até com certa preocupação, porque isso pode levar a algo mais grave que as fake news, que é a censura na internet. Porque assim, o que é fake news? Entendeu? Não tem uma conceituação técnica jurídica para poder colocar isso como crimes. Eu lembro que agora recentemente, com o caso da vereadora Marielle, o jornal É o País colocou assim, crime político choca a nação. Mas assim, ainda não existe nenhuma prova, nenhuma linha investigativa que possa afirmar que aquilo é um crime político. Então, se isso seria uma fake news, esse jornal seria punido porque falou que era um crime político, sem ter ainda provas que foi um crime político, entende? Então, assim, eu acho que traria um subjetivismo para a liberdade de expressão e para a liberdade de imprensa muito perigoso. Eu acho que o Estado não tem o direito de monitorar a informação. Professor Nilton, queria sua opinião a respeito disso. Como é que o Estado poderia, em certa medida, combater fake news, mas isso poderia ser visto como censura ou como controle de informação? Eu acho que o Estado só vai fazer isso quando for democrático. Então, isso tem a ver com a democracia, com assegurar os direitos de todos, né? Então, eu acho que, como o Bruno colocou bem, 45 dias de campanhas, os tribunais não vão fazer nada contra determinados candidatos, como não vem fazendo, né? A justiça, os tribunais não vem fazendo com determinadas vertentes políticas e ideológicas. Então, eu acho que a conquista de um Estado democrático é que nós vamos estabelecer essas normas. Até chegar lá, nós podemos fazer isso, voltar ao combate, como dizia o... fugiu?
Humberto Eco, é preciso retomar as guerrilhas, fazer o corpo a corpo, nas famílias, nas igrejas, nas escolas, em todas, né? nas TVs públicas, nas rádios comunitárias. Nós precisamos retomar esse combate que não é só uma notícia falsa, é um projeto de sociedade. Isso está a serviço ao modelo de sociedade que se sustentou historicamente em cima da mentira. Então, hoje, com a revolução tecnológica, você compreende que o Globo é um jornal de direita. Ele diz que é um jornal que defende a democracia, não sei o quê, mas é um jornal que está defendendo hoje a intervenção militar. Então, a população também vai percebendo isso. Agora, só que essa revolução tecnológica colocou na mão do cidadão comum, dos movimentos sociais, nas nossas mãos, também ferramentas que a gente precisa fazer uma intervenção mais organizada, mais coletiva, né? Nessas redes, os jornalistas precisam se recuperar sua credibilidade, em vez de marchar na mesma toada das notícias falsas. Os meios de comunicação poderiam, né? Tempos atrás, quando eu comecei minha profissão, com toda dificuldade, você tinha uma credibilidade desse ou desse veículo. Hoje você não tem mais, você duvida. Você transformou o jornalismo em campo de especialistas que fingem também que são falsos jornalistas, como a TV Cultura faz. Você não informa, você comenta, e atrás estão embutidos todos os preconceitos raciais, ideológicos contra a maioria da população. Quem são aqueles especialistas da TV Cultura? É só ver o currículo deles. Então, nós precisamos, né, também dar transparência a isso, dar transparência também às nossas práticas. Né? Nós precisamos dar transparência e aí, evidentemente, correr o risco da crítica, mas também aprender coletivamente a fazer essa leitura crítica. E eu acho que isso é possível. Acho que a gente vai ter que entrar nisso, e quem está fazendo o contraponto a isso são quem? São os movimentos organizados, são as pessoas comuns, são os grupos indígenas que estão também avançando nessa dimensão de se apropriar dessa rede, né? Porque ela não vai desaparecer. Eu não acredito que o capitalismo chegue um dia e vai ser ético. Eu não acredito que as burguesias internacionais ou locais um dia vão ter uma ética de solidariedade, não. Então isso precisa contrapor com certo vigor, com certa disciplina e com a solidariedade. Bom, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer, Bruno, a sua presença novamente aqui no Conexões. Muito obrigada. Eu que agradeço e fico sempre à disposição de vocês. Obrigada também, professor, novamente por estar aqui com a gente. Tá bom. Eu sou de casa, tá bom. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Bom, o Conexões de hoje vai ficando por aqui, mas você pode continuar ligado na TV UFG, pela televisão ou pelas mídias sociais, ou também pelo nosso site. Assista, comente, curta e compartilhe. Aproveite também para enviar suas críticas e sugestões de pauta. Eu te espero no próximo programa.